E aí agora eu tô aprendendo a montar, mas ainda tá feio, gente. Ainda não tá legal, ainda tá no meio do caminho. Então vocês não julgam a feiura do meu slide. Eu tentei até fazer uma paleta de cores, assim, não sei se deu muito certo, se ficou cor de burro quando foge. Mas aí vocês relevem aí. Tá feio, né, gente? Tá estranho. Nossa, aí eu terminei esses slides pensando, caraca, eu fiz um ótimo trabalho agora, olha. Ignorem. Bom, pessoal, a aula de hoje é uma mistura da aula 4 e da aula 5, né? Como a última aula tava dodóizinha, eu decidi fazer aí uma mistura junto com uma atividade no final pra gente ir executando. Então a gente hoje vai falar sobre o que fazer para realizar uma pesquisa, né? Como iniciar, quais são os principais passos que envolvem essa elaboração da pesquisa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o problema de pesquisa, né? Como que eu acho um problema, uma temática que seja pertinente, que seja bacana de trabalhar. Bom, começar uma pesquisa é difícil, gente. Todo mundo sabe que eu acho que o principal, o pior passo é começar. É de onde começar. E rapidinho. E o que dificulta mais, às vezes, é encontrar o problema. Porque a gente sabe que tem muita coisa para pesquisar. Muita, né? A gente viu nas últimas aulas que quase tudo pode ser um problema de pesquisa, né? As coisas que a gente observa, as coisas que a gente vivencia, os problemas que tem a ver com a gente, que não tem, enfim. Tudo pode virar um problema de pesquisa, talvez. Professora? Oi? Gravando? Uhum. Ah, tá. Tudo pode virar um problema de pesquisa e etc, né? E aí, frente a essa vastidão, a essa enormidade de assuntos e de coisas que a gente pode estar contemplando em uma pesquisa, a gente percebe que a gente fica meio perdido, e principalmente na área da psicologia. Eu tava falando com a turma de... Qual era a turma? A última aula que eu dei quinta-feira, avaliação 2, né? Eu tava conversando com a turma de avaliação 2 que na psicologia a gente tem uma dificuldade um pouco maior de conseguir conciliar teorias, abordagem. Por quê? Porque mesmo quando a gente escolhe uma abordagem, eu quero fazer uma pesquisa dentro da área humanista. Beleza, só que dentro da área humanista, a gente tem trocentos teóricos visualizando o mesmo fenômeno de 500 formas diferentes. Então, quando a gente vai começar uma pesquisa em psicologia, a gente já se esbarra com essa dificuldade. Eu tenho que encontrar um referencial teórico para eu conseguir me embasar e delinear minha pesquisa. Mas com base em quem? Com base primeiro em que abordagem? Depois que eu escolho a abordagem, com base em quem? E aí piora a situação. Por quê? Tem o teórico tal visualiza esse fenômeno de tal forma. E aí tem os intérpretes do teórico, né? Cada intérprete vivencia esse teórico de uma forma diferente. E isso dificulta muito nosso trabalho. Então, iniciar a pesquisa, gente, é difícil. É uma das... encontrar um tema, né? Eu quero pesquisar sobre isso. Beleza, é até fácil você se direcionar ali para onde você quer pesquisar. Mas você evidenciar esse problema, trazer à tona e elaborá-lo, é difícil. É uma coisa que empaca, né? E aí, quando a gente empaca, como a gente viu aí nesse vídeo que eu passei, a gente se enche de medo. A gente fica nervoso, a gente fica, meu Deus. Ou então a gente procrastina. Experiência própria, eu fui para a segunda opção. Por causa da preocupação também, né? A gente quer fugir das preocupações e a gente acaba procrastinando e esperando uma luz de criatividade que incida sobre a nossa cabeça e que a gente desenvolva um projeto. No meu caso, eu desenvolvi o meu TCC em 1 mês. A segunda parte do meu TCC foi uma loucura, gente. Eu não dormia, eu não comia, eu não descansava, era o tempo todo digitando, porque eu não consegui simplesmente conciliar o meu cronograma, os meus desejos, minhas aspirações, e conseguir equilibrá-lo com as minhas preocupações. É um medo que envolve a gente, o medo de não ser o suficiente, medo de fazer errado, medo de reprovar, o medo das pessoas olharem. E outra, vou dizer um negócio aqui pra vocês. Na psicologia, tem
tem uma vivência aí de que a maior parte das pessoas na psicologia tiram 10 no TCC, né? E isso é uma coisa que todo mundo fica observando, esperando para ver se você tira um 10 ou não. Se você tira 9.8, o pessoal já te julga. Eu, por exemplo, tirei 9.8 do meu TCC. E aí tinha gente que veio preocupada falar comigo, mas o que aconteceu? Você tirou 9.8? Eu, cara, 9.8, não sei se é uma nota ruim que eu possa me entristecer por conta disso, né? Então a gente vem com todas essas preocupações e medo da nossa pesquisa não tá boa, só que evidenciando que essas preocupações talvez sejam bacanas, talvez sejam boas. Por quê? Porque isso significa que a gente não é a coach de feminilidade. Isso significa que a gente se preocupa em como as coisas estão sendo realizadas, a gente se preocupa com o resultado, se preocupa com as evidências, a gente se preocupa com a metodologia. Então, essa preocupação, é claro que em excesso não é boa, mas evidencia o quão preocupado nós estamos em não aceitar uma verdade concreta, não se limitar a fatos que a gente está vendo e a nossa interpretação, né? Então, assim, é bacana a gente se preocupar. Vejamos um lado positivo dessa preocupação que a gente tem durante os procedimentos de pesquisa. A gente tem senso crítico a respeito da nossa atuação. A gente tem senso crítico a respeito dos resultados que nós vamos obter ali e das possíveis proporções do que isso vai trazer, né? Então, é bacana, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente fica naquela tipo, meu Deus do céu, e se eu fizer alguma coisa de errado? Só que a partir dessas preocupações, a gente fica num limbo, né? Que a gente viu aí a nuvem. A gente fica num limbo sem saber para onde ir, a gente vai postergando. Gente, é chave de estudante e é isso acontecer, sabe? É a gente não ter medo, aí ter um orientador que às vezes não te dá ali um direcionamento muito bacana e você não sabe para quem recorrer e você vê todo mundo ao seu redor fazendo pesquisa e a gente fica nesse limbo. E esse limbo, infelizmente, nos traz alguns esquemas, nos traz alguns comportamentos de fuga, né? Falando de análise do comportamento de fuga. Comportamentos de a situação tá ali e você decide ir por outro caminho. Quais são esses esquemas? O que acontece normalmente com pesquisadores? Primeiro, o pesquisador, frente a todas essas dificuldades que ele está tendo, né? Não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei como que eu devo proceder, ele começa a ler tudo. Começa a ler de A a Z, trocentos livros, trocentos artigos, e a gente às vezes acha que fazer essas leituras desenfreadas são bacanas para a construção da nossa teoria, mas a maioria das vezes não é. Por quê? Porque não é uma leitura direcionada. A gente acaba fazendo leitura de abordagens distintas, de teóricos distintos, que acabam confundindo ainda mais a nossa cabeça. Porque se, como eu falei, na psicologia já é difícil pra caramba a gente conseguir concentrar nosso estudo em uma teoria, em uma abordagem, em um teórico, imagina se logo no início da pesquisa, né, quando a gente não tem um delineamento aí bem estruturado, a gente sai lendo tudo. Lê tudo sem escolher, sem decidir para onde que você quer ir direito, e isso acaba que deixa a gente mais perdido ainda, né? Porque fulano diz isso e o outro fulano diz outra coisa completamente diferente, e a gente sempre fica nessa história da psicologia de o que é certo, o que é errado, o que é o mais certo, o que é o melhor, sendo que isso não existe, né? Mas, ou então, a gente parte para os dados, né? Vai lendo matemática. Ah, eu quero falar sobre a população negra, né? Eu sei que eu quero fazer um estudo sobre a população negra. Aí a gente vai para os dados estatísticos sobre a população negra e são inúmeros dados. São muitos dados e aí a gente fica nesse limbo, tipo, caraca, é muita coisa. O que eu tenho que fazer? E se eu não abordar isso aqui tudo? Será que eu vou estar certo? Bom, soluções. A ideia é que, primeiro, vocês tenham muito bem preparados, muito bem delineado o tema da pesquisa que vocês querem fazer. E quando eu falo tema, não é falar racismo institucional. Não, racismo institucional até que é um pouco mais delineado. Mas pronto, você vai falar de racismo. Esse é o tema da sua pesquisa. Ok. Agora que você vai falar de racismo, a partir de quê? Falar sobre o quê? O racismo tem...
inúmeras coisas que você pode estar falando. Você pode estar falando de racismo institucional, você pode estar falando de racismo didático, você pode estar falando de estereótipo, você pode estar falando de classes econômicas, você pode estar falando de diferença de gênero a partir da ótica racista, etc. Então, percebam que é um tema muito bacana para se trabalhar, etc., mas é uma coisa que é muito ampla. Você não vai conseguir chegar a um bom problema de pesquisa partindo de um pressuposto enorme. Então, às vezes, a gente quer abraçar o mundo com as mãos, às vezes a gente quer fazer de tudo um pouco. É porque eu quero fazer uma pesquisa geralzona. Menino, você vai ter que pesquisar horrores para fazer uma pesquisa geralzona e para sua pesquisa não ficar generalizada demais. Então, às vezes, é muito melhor a gente centrar a nossa temática, a nossa problemática em uma população específica, né? Eu vou fazer um estudo só com estudantes do primeiro ano do ensino médio a respeito da desistência escolar. Né? Eu vou fazer um estudo só com adolescentes do 8º e 9º ano do ensino fundamental sobre gravidez na adolescência. Então, às vezes, é muito melhor a gente centrar mais no nosso tema, né? Centrar em uma abordagem, escolher um foco, porque aí isso vai facilitar muito o que vocês têm que pesquisar, o que vocês têm que ler. Você não vai precisar ler estudos, por exemplo, se você for falar sobre racismo e você quer falar de racismo no geral, você não vai, ou então se você escolher uma coisa menor, uma coisa mais quebrada, você não vai precisar ler estudos antropológicos, históricos, geográficos e etc, e tirar várias e várias conclusões. Quase um levantamento bibliográfico, né, geral. Então, é muito melhor a gente centrar o nosso estudo em um determinado tema, sobre determinada abordagem, sobre determinado foco, para conseguir realizar as leituras específicas para aquilo, entendeu? Então, a gente não vai precisar ler aí mais uma montanha de livros, né? A gente já vai reduzir a quantidade de coisas que a gente vai ler se a gente tiver um foco muito maior. E com relação à estatística também, né, gente? Isso também se aplica aos dados que são matemáticos. Se a gente tiver um foco, um tema bem delimitado, a gente facilita, inclusive, as nossas buscas aos dados mais matemáticos, ok? Segunda dificuldade que pode acontecer aí no meio do caminho é antecipação quanto à coleta de dados. E, novamente, eu estava falando sobre isso com o pessoal de avaliação 2, que é quando os psicometristas, eles têm uma mania muito feia de não elaborarem a teoria, de não descrever a teoria antes de fazer um instrumento, né? E isso acontece muito com os pesquisadores. Por quê? Porque quando a gente começa a pesquisa, a gente já sabe com quem a gente quer pesquisar, né? Eu quero fazer uma pesquisa com... Gente, qual foi a pesquisa que eu tinha visto semestre passado ou era retrasado? Não lembro. Retrasado não tava dando aula no semestre retrasado. Mas teve um grupo em avaliação 1, semestre passado, que falou sobre mulheres... Gente, pré-puérperas. É assim, né, que fala? Não, puérperas, que são as mulheres que... Pré-puérperas, só. Puérperas são as mulheres que acabaram de parir, não foi? Não é assim, gente? Fala? Tô certo ou tô errado? Não sei. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. E aí teve um grupo que fez um trabalho sobre isso, né? E aí, quando a gente... Eu não tô falando do grupo, tô usando a experiência deles para trazer um outro exemplo. Então, quando você vai fazer a pesquisa, você já sabe que você quer trabalhar com mulheres puérperas e você já tem ideia que elas são maltratadas. E aí, você já monta o questionário na sua cabeça. Você já sabe todas as perguntas que você vai fazer e, às vezes, a gente se precipita. A gente se antecipa. Precipita também tá certo. Gente, hoje eu tô toda confusa nas palavras. Eu não tô conseguindo entender o que eu tô falando. Mas, enfim. Aí, às vezes, a gente se antecipa. Aí, a gente já sabe o que a gente vai perguntar. A gente já sabe como que a gente vai abordar essas pessoas. Mas, aí vem os questionamentos. Você embasou esse seu questionário aonde? A partir de quais leituras? Né? Eu já falei pra vocês que a minha professora de métodos quantitativos, ela esculhambava com a gente. Porque a gente chegava lá com a excitação, ela olhava sempre pro projeto. Isso aqui não foi você que falou, não. Não, professora, fui eu que falei. Claro que não, estudante. Sei lá, eu nem lembro qual semestre eu tava. Estudante de tal semestre. Isso aqui, tu sabe, tu leu isso aqui de algum canto. Isso aqui tu não tirou da tua cabeça.
E a gente ficava morrendo de ódio dela, porque, ai, nojenta. Será que a gente não pode ser inteligente sozinho, etc? Mas a questão é que o fazer científico, infelizmente ou felizmente, não sei, a não ser que você seja um grande teórico científico no futuro com amplas descobertas, é assim, a gente evidencia os nossos pontos e as nossas conclusões, elas são tiradas de alguma teoria, elas são embasadas de algum canto, mesmo que seja de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas vivências, etc., ainda tem um embasamento. Então, esse questionário, né, se você sabe que as mulheres puérperas são maltratadas, você sabe disso por conta de alguma coisa que você viu. Você sabe disso, você elaborou essa hipótese aí com base em alguma evidência. Então, e inclusive, isso é uma coisa que a gente está usando muito nos dias atuais, né? O pessoal vem com umas notícias super fakezona, aí a gente fala, ok, mas você tirou isso de onde? Fonte, voz da minha cabeça. Mas quando é para fazer pesquisa, a gente vai pelos caminhos aí ondulados, né? A gente vai por esses caminhos de fazer questionário, fazer as coisas sem embasamento nenhum. Então, gente, eu sei que é mais divertido a gente elaborar o questionário. Eu sei que é mais divertido a gente elaborar esse instrumento de coleta. É divertidíssimo, a gente vai ter uma aula só sobre elaboração de questionário, etc. É super bacana. Mas até as perguntas, as palavras que você vai usar, como que você vai direcionar, elas precisam ser embasadas para que elas sejam objetivas e claras para a pessoa que está escutando, para a pessoa que está respondendo, para que não passe ideias erradas, né, ou ideias ambíguas e a pessoa responda e aí vai defasar aí o seu resultado, né? Às vezes a gente acha que está certo, mas existem ou tá mesmo certo, tá bacana e tal, mas às vezes por falta de embasamento, acaba que existem formas melhores de perguntar aquilo, existem formas melhores de levar aquilo à pessoa, mas por falta de embasamento, por falta de teoria, a gente constrói da forma que vier na nossa cabeça, sendo que se a gente tivesse lido antes, a gente veria que existem formas muito, muito, muito melhores de fazer isso, né? Então, toda vez que a gente elabora essa fonte de coleta e análise, antes de elaborar e de descrever a teoria, a gente se pergunta, ok, essa pesquisa eu embasei em quê? E será que eu construí isso da melhor forma que eu poderia construir? Então, muito cuidado. E a gente sempre quer partir logo para a coleta, gente, porque a coleta é a melhor parte do estudo. Ou não, a melhor parte do estudo são os resultados. Quando você chega nas conclusões a partir dos dados que você coletou, essa parte é uma delícia, é refrescante, sabe? Principalmente quando você tem hipóteses antecipadas. Quando você tem ideia de que pode estar acontecendo isso, isso e isso, você vai lá, pesquisa, coleta os dados e você percebe que é isso mesmo que você estava pensando, você fica, nossa, refrescos, tragam os refrescos que agora eu sou o próprio Newton, o próprio Einstein. Mas a gente sempre quer partir logo para pesquisa de campo. Principalmente a gente que está em pandemia, né? A gente está trancado em casa, sem sair. E outra coisa que na psicologia, eu lembro que na minha época de graduação, há 10 anos atrás, eu tinha uma vontade muito grande de ir a campo. Porque, infelizmente, a psicologia ainda é muito teórica. A gente parte muito do teórico, do saber teórico, a gente teoriza e a gente pouco pratica, a gente pouco coloca em ação. E a gente passava a maior parte... E eu morria de inveja dos estudantes de biologia, sabe? Que fazia aquelas viagens de campo para pesquisar. O pessoal de geologia que saía nos igarapé pesquisando fóssil. E eu, caraca, gente, o meu sonho, já pensou? Então, quando a gente teve a oportunidade de pesquisar, né, a primeira pesquisa que eu fiz foi nessa disciplina e foi uma pesquisa em um supermercado, eu falei isso pra vocês. E menina, a gente tava muito empolgado, sabe? E foi muito engraçadinho, porque eu acho que eram 10 pessoas no grupo, mas eu acho que ficou eu e mais... Na hora de ir pra campo, de botar o trabalho, a gente sabe que fica só umas 3 pessoas, né, pra fazer. E a gente tudo engomadinho, tudo engravatadinho, lindíssimas, lá no supermercado em pé, com a pranchetinha na mão, anotando todas as coisas que a gente via. Essa parte é emocionante, gente, é emocionante. Mercado, pois é. Mas aí,
eu percebo que existiram falhas nesse estudo justamente por conta da nossa empolgação de querer ir, de conversar com as pessoas, de ir a campo e tal, etc. E a gente não quer ficar sentado porque a gente já tem a ideia toda montada na nossa cabeça. Beleza, mas calma aí, você tem que embasar isso aí, né? Porque senão o seu estudo vai ser superficial, os resultados que você vai chegar vai ser uma coisa que todo mundo já sabia, vai ser uma coisa que já tá aí há tempos e ninguém vai se importar. Ou vai, né? Mas enfim. Ai, gente, eu nem falo. Vocês estão pagando estágio básico agora, então? Estágio básico 2 ou 1 ou 2? Ou vocês não estão pagando estágio? Sim? O 1? Menina. Falando de pesquisa de campo, né? A gente em estágio 1, a gente fez... Não, foi 2. Que era um estágio baseado em... Acho que a professora falou de pesquisa em... O desenvolvimento, né? Desenvolvimento da criança. E aí, olha a situação. A gente foi a campo, né? Aí vocês percebam a falta de planejamento, porque a nossa prática de campo foi completamente defasada, completamente estranha. A prática de campo da disciplina era observar um bebê. Gente, pelo amor de Deus, sério. Muito bom. Meu Deus do céu, é cada história. É engraçado, né? Quando a gente tá passando, a gente não olha que as histórias são meio loucas, né? Mas são. A gente tava lá e a gente tinha que fazer a observação de um bebê, do desenvolvimento de um bebê de 0 a 2 anos. Menina, quem disse que alguém conhecia? Tá vendo, né? As famílias hoje em dia não têm mais filhos. Então, os adolescentes, os adultos não têm mais filhos. Então, ninguém do nosso grupo, era eu e mais 3... Ninguém conhecia bebê, ninguém sabia alguém que tinha bebê. E aí a minha amiga, que morava na Vila Militar, tem a fulaninha, a gente escuta choro de bebê, acho que nasceu recentemente. Nasceu recentemente não, né? Eu acho que tem aí a criança, beleza. Aí lá foi a gente pedir permissão da moça, né, e tal. Sem planejamento nenhum, gente. A gente não fazia ideia do que a gente ia fazer. Aí, olha a situação, chega eu e minhas 2 amigas lá, batendo toda engomadinha na porta da mulher, né? Oi, senhora, com licença. Não, que a gente veio observar seu bebê, tá bom. Aí a mulher falando, antes a gente fez uma entrevista, né, perguntando, aí ela falou 1000 maravilhas do bebê, porque meu bebê é muito inteligente, ele tem 8 meses só, mas ele já faz tudo, ele brinca, ele fala, ele já tá quase até lendo e não sei o que. E a gente anotando, né. Aí no outro dia a gente foi pra observação. Que situação estranha. 3 estudantes universitários, aí a gente sentadinha assim, toda engomadinha. Não, foi exatamente isso, a gente veio observar seu bebê. Toda engomadinha, sentada no sofá da mulher. Aí ela, toma aqui a criança. Aí ela botou o nós 3 sentados no sofá. Ela botou a criança no carrinho, botou a criança na nossa frente, pra gente ficar observando. Pra gente ficar observando o bebê, literalmente. Aí a gente percebe que as coisas que não são planejadas como as coisas dão super certo, né? Aí a gente foi explicar, não, senhora, a gente quer observar o bebê, a gente quer observar ele no seu cotidiano, finge que a gente não tá aqui. 3 meninas sentadas no sofá, de camiseta social, com uma prancheta, finge que não estamos aqui. Eu me senti a própria Super Nani, né? Finge que a gente não tá aqui vivendo isso aí. E aí... E a gente, é sério, estudante de psicologia não presta, porque ela botou a criança na sala com um monte de brinquedo. A criança não mexeu em um brinquedo, a criança só ficava se balançando pra frente e pra trás. A gente passou umas 2 horas observando aquela criança, anotando comportamentos infantis. Balançou pra frente, balançou pra trás. E aí essa criança tinha uma irmã mais velha, né, e tal. E a criança mais velha tava super, super empolgada, porque tinha pessoas e ela tentando se amostrar. E aí teve um dia que ela saiu de patinete pela sala, escorregou, caiu na nossa frente. Aí a ideia do cientista neutro e objetivo acabou ali. A gente segurando o riso. Porque a gente tava com vontade de rir da menina que tinha caído na nossa frente. Mas ao mesmo tempo a gente tinha que manter a neutralidade do observador cientista, né, gente? Muito bom. Essas experiências de estágio eram impagáveis. Ah, sim, ainda teve o dia que a gente tava sentada no sofá da sala e aí do nada começou a passar uma reportagem. E a gente já tava segurando o riso há muito tempo, porque a situação toda era muito constrangedora, né? Era constrangedora pra caramba.
E aí, do nada, começou a passar uma reportagem. Eis aqui, era aquele cara com a voz do Discovery Channel. Eis aqui, o grande pirarucu da Amazônia. Mano, a gente não se aguentou. A gente morrendo de rir. Na sala da mulher e o bebê só mexendo pra frente e pra trás. Não, é sério, cada experiência de pesquisa. É por isso que a gente tem vontade de ir pra campo primeiro. É por isso que a gente tem vontade de fazer logo a coleta de dados. Porque é divertido, a gente se depara com situações que a gente não... Gente, só pra vocês terem uma ideia. Eu fui fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa não, era o desenvolvimento de um software, né? Que eu falei. Bem analista do comportamento, bem exatas mesmo, bem negócio assim. E eu tive que sair da sala de pesquisa pra ir buscar um menino que tava jogando futebol, sendo que o horário tava marcado, né? E lá vai eu, a grande pesquisadora de saltinho, né? Com os papéis tudo na pasta, o menino morto de suado na quadra de futebol. E lá fui eu dizer que tinha bolo de milho, porque eu levei bolo de milho pra os meus pesquisados. Falar que tinha bolo de milho e que tava na hora de fazer a pesquisa. E lá vai o menino todo suado fazer a pesquisa. Gente, é isso que acontece nas coletas de dados. É por isso que a gente quer tanto partir para esse lado. Mas calma, gente. É por isso que a gente tem que ter embasamento. Porque com embasamento, a gente sabe como lidar com essas situações aí, essas contravenções aí que aparecem no meio do caminho. Ai, ai. Muito bom. Bom, até... Ah, gente. Ô, mulher. Isso aí eu não sabia não, mas eu ouvi o pessoal falando de igarapé e tal, fiquei super empolgada. Bom, o terceiro problema com que o pesquisador se depara é a busca por uma teorização e uma fala chique e difícil. A gente tem medo de escrever academicamente porque a gente acredita que a gente tem que ser o mais rebuscado possível, falar com as palavras mais difíceis possíveis. Isso é tão real, gente, que uma das minhas abas favoritas aqui que eu mais acesso é sinônimos.com. Porque ai da pessoa de repetir, não pode repetir palavra, não. Repetir palavra até, às vezes fica até meio chato, meio, né? Mas usar as palavras mais chiques que tem no sinônimos.com para definir um conceito que é simples, sabe? E na hora de falar, e tem que falar com compostura. Inclusive, falar para vocês que esse era um dos meus maiores medos de dar aula. Porque eu nunca falei chique pra nada, sabe? Eu nunca consegui escrever chique, piorou ainda, gente. Eu sou uma pessoa que, eu sou muito informal. Quer dizer, em algumas situações eu consigo ser formal e tal, né? Com muito esforço, muita dor no coração. Mas eu tinha muito medo de dar aula porque eu não consigo falar como os professores com PhD. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou chegar lá com os alunos falando as coisas. Os alunos vão olhar pra minha cara e vão dizer, menina, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Acabei de ter uma aula com uma PhD formada, sei lá, na França. E ela falando super chique. Aí do nada vem a professora, fala nada com nada, cheia de gírias, falando cheia de coisas e tal. E a gente se preocupa muito, muito, muito com isso, porque os teóricos da psicologia, eles têm essa mania de serem Buber que o diga. Gente, tem uns teóricos da psicologia que a fala é tão rebuscada, que com certeza só a própria pessoa que escreveu consegue entender o que ela escreveu, sabe? E aí, às vezes, a gente busca essa linguagem mais rebuscada, mais chique de falar. E quando eu falo de chique, eu não tô falando de escrita acadêmica, porque a escrita acadêmica, ela é formal, mas ela não é um formal nível teórico de 1900 e pouco, entendeu? Aí a gente fica com medo de não usar essa linguagem chique, difícil, né? E sendo que, muitas das vezes, o que a gente precisa é simplificar os nossos conceitos. Sendo que, muitas das vezes, não é... Também, gente, calma aí. Também não é bagunça. Também não é você chegar na escrita acadêmica e falar gíria e escrever... Quer dizer, a não ser que a sua pesquisa tenha essa intenção. Aí você especifica lá no seu resumo, na sua introdução. Mas a gente tem medo de não transparecer esse conhecimento, essa confiança. A gente tem medo de parecer iniciante demais e não usar coisas difíceis na hora de falar. E a gente se enche de palavras que muitas vezes não tem sentido, não tem relação uma com a outra, né? E aí acaba aqui. Aí eu pergunto, aí vocês me perguntam, né? Isso não é bom, professor, usar palavras chiques difíceis? Depende.
Depende do quê? Qual é a sua intenção? Às vezes, a gente fala tão difícil, a gente tenta ser tão chique e rebuscado na hora de falar, que o que acontece é que as pessoas perdem o interesse pelo que a gente está falando, né? Exemplos muito claros. Que tipo de palestra vocês preferem assistir? Vocês preferem assistir uma palestra de uma teórica chiquérrima, né, que fala dificílimo e que você entende 10% do que ela fala, ou de uma pessoa que fala na linguagem que você fala, não sendo informal demais, mas também trazendo um entendimento mais simplificado, né? Peraí. Nosso maior problema com os textos é dos tradutores. Nem sempre é culpa porque, tipo, no alemão tem muitas palavras que não existem no português. Sim, tem isso também. Mas, assim, o que acontece com muita gente, inclusive com a gente que está iniciando aí na pesquisa, é exatamente esse receio, sabe? Ou então é a intenção de parecer chique mesmo. Eu tinha um professor que eu não entendia bulhufas do que ele falava na aula. E ninguém entendia. E eu posso dizer que não era só eu. Sabe, ele passava uns textos super difíceis de entendimento, e isso logo no início do curso, tá? Ele passava uns textos super difíceis pra gente, e, cara, a gente se sentia muito burro, porque a gente não entendia nada do que ele tava falando. A gente não entendia nada do que o autor tinha escrito. A gente chegava na aula dele, ele ficava brigando com a gente porque ninguém falava na aula dele. Mas é porque ele tinha uma linguagem, um linguajar tão chique, tão difícil, que ninguém entendia nada, e dois, ninguém tinha coragem de falar alguma coisa, porque o cara tá falando aqui, aí eu vou falar bem aqui, eu vou parecer burra, eu vou parecer incapaz, né? Então, não sigam por esse caminho, gente, de tentar ser chique demais, de tentar falar difícil demais, de tentar usar linguagem requintada, igual o Leonardo falou aqui. Exatamente, ainda torna a pesquisa menos acessível. Gente, na hora de vocês divulgarem os resultados, porque assim, quando a gente faz pesquisa dentro do curso, bacana, beleza, a gente divulga em revistas científicas, a gente publica os nossos artigos em anais de congresso, pessoas que entendem de técnica e tal, mas um dos nossos maiores objetivos é fazer com que essas informações cheguem à comunidade que não é acadêmica. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Então, se a gente se preocupa demais em usar a linguagem mais difícil possível, isso não vai chegar àquelas pessoas, porque elas não entendem, e dois, porque elas não têm interesse. Elas não vão ter interesse pelo que vocês estão pesquisando, né? Então, assim, inclusive tem vertentes da ciência atualmente que permitem que, inclusive no meu TCC o meu orientador disse que eu podia fazer isso, só que como eu tinha meio receio, olha aí, já vem o receio de não ser levado a sério, que a descrição da pesquisa poderia toda ser realizada em primeira pessoa, sabe? Porque você é o cientista, você fez a pesquisa, então fala, eu fiz isso a partir desta minha visão, etc, etc. Né? Tem algumas vertentes que já são super ok com isso. Mas a gente tem essa síndrome do, meu Deus, eu não sou o suficiente para fazer isso. Então, claro, né, gente, também não é avacalhar, também não é você apresentar qualquer coisa, ok? Não vamos levar isso pro extremo, não é falar de não usar a linguagem mais rebuscada e requintada possível, não é falar de falar de qualquer jeito e nem olhar para as regras gramaticais, ok? A gente tem que ter um pouco de cuidado também. Gente, tá muito feio esses slides, meu Deus do céu! Eu tô com muita vergonha. Professora, eu confesso que eu acho que estaria bem pior. Não tá tão ruim, não. Eu tô aprendendo, gente, eu aprendi uns negócios. É porque, tipo assim, o curso que eu fiz, ele é pra PowerPoint, né? E aí, como eu uso para fazer os slides para as aulas, eu uso a apresentação do Google. E a apresentação do Google não tem todos os benefícios que o PowerPoint tem. E eu não tenho o pacote, eu só tenho o pacote Office no meu trabalho, no meu computador pessoal eu não tenho, né? Uhum. Aí eu vou tentar. Gente, vocês querem esse curso? É da minha empresa. É da minha empresa, não, é lá do SESI, né? Eles disponibilizam um monte de curso. Mas é um curso muito bom, cara. Sério, é um curso muito top. De layout, de slides e de apresentação. Sério, eu aprendi muita coisa boa. Se vocês quiserem, eu posso tentar baixar pra disponibilizar pra vocês.
Bem pirataria. Eu até ia pedir depois da aula, porque eu gosto dessas coisas de montar slide, mas eu também comecei a usar o Google para fazer slide. Eu achei maravilhoso fazer slide no Google. É bom porque, né, não tem aquela preocupação também com salvamento, etc, etc. Tem isso também. Olha, que absurdo. Eu não sou a maior pirata. Gente, os outros professores não pirateiam as coisas, não? Olha que vocês estão me... Que uma professora que tava com o maior medo de mandar artigo... Não, mandar livro pirata. Gente, vocês estão me inibindo, falando que eu sou a maior pirata da UFRR. Eu tô sendo inibida aqui. Eu não vou... Agora vocês vão ter que comprar os livros, quero ver. Até parece, os textos que a gente vê, uso da UFRR, pega o livro da UFR e faz, xeroca o livro inteirinho, isso não é pirataria não? É pirataria sim. E aí? Quem é que vai impedir os professores de fazer isso? Pirataria? Tô dentro. Não, gente, mas nada a ver. Olha, pirataria sim, é pirataria pelo conhecimento. A gente tem que entender que é pirataria pelo conhecimento. Ninguém tem condição de ficar comprando livro assim, não, mas rapaz. Poxa, mas eu tô triste agora. Eu sou a maior pirata da UFRR, gente, como assim? Eu vou começar a comprar os livros que eu tô me sentindo mal. Toma aqui as migalhas de verbas. Tudo bem, Lívia. Tudo bem. Eu vou continuar pirateando sim, viu, gente? Pirataria é crime dependendo do pra que você tá pirateando. Bom, essa citação aí do texto, no campo da pesquisa científica, o que importa acima de tudo é que um bom trabalho é aquele que busca a verdade. Não a verdade absoluta, estabelecida uma vez por todas pelos dogmas, mas uma verdade que se permite questionar e que se aprofunda incessantemente pelo desejo do pesquisador de compreender de forma mais justa a realidade na qual vivemos e construímos. Gente, que coisa linda, né? Que coisa bonita, sério, eu tatuaria esse texto aí no meu braço. Gente, percebam que é exatamente isso, cara. O que mais importa na pesquisa é a sua intenção. Claro, metodologia, fazer as coisas na ordem, sim, mas se você tem a intenção de olhar a realidade por outro ângulo, se a sua intenção é promover esse conhecimento de forma acessível, é questionar o que está circundando você, é claro que você vai seguir rigorosamente procedimentos éticos. É claro que você vai ter uma metodologia de ensino se você estiver comprometido com o objetivo da ciência, que é olhar essa verdade por um ângulo crítico, criticar a realidade, desejar compreender de forma mais justa e de levar essas intenções também para a realidade. Gente, olha que lindo o trabalho de um pesquisador. Menino, o trabalho de pesquisador é maravilhoso, é bonito, sabe? Se é feito de forma ética e com esse objetivo de auxiliar na compreensão da realidade. É bonito, né, gente? Fala a verdade aí, que vocês ficaram até inspirados aí em fazer pesquisa. Já estão surgindo vários temas de pesquisa aí na cabeça de vocês, que eu sei. Bom, e aí... Peraí. Deixa eu virar aqui minha página. Aí a gente vai para os nossos 3 grandes eixos de pesquisa. Na hora que a gente programa uma pesquisa, a gente tem que ter consciência de 3 coisas. Primeiro, que a pesquisa ela serve para romper, causar rompimentos. Que rompimentos? Rompimentos de quê? Com as ideias que se tem sobre a realidade, ideias preconceituosas, ideias pré-estabelecidas e etc. E outra, o objetivo da pesquisa não é só romper com essa realidade que é estereotipada, mas como romper a nossa própria percepção sobre a realidade, entende? Porque nós somos seres que temos muitas ideias preconcebidas, nós temos sim muitas ideias que são preconceituosas, estereotipadas, temos, gente, vamos ser sinceros, nós temos. E no pesquisar, a gente precisa estar disposto a romper com essas nossas ideias, a romper com as coisas que a gente acha que são, né? Às vezes os resultados são completamente diferentes daqueles que a gente percebe.
E precisamos ser sensatos o suficiente para nos permitir ver a realidade, romper com ela dessa forma. É lindo, né, gente? Ai, tô até emocionada aqui. Segundo, a gente precisa entender que pesquisar é construir. Quando a gente rompe com a realidade, a gente rompe, mas a gente não rompe de qualquer jeito, né? A gente rompe mediante uma metodologia, um sistema, uma organização que precisa ser levada em consideração para que as coisas sejam feitas da forma bacaninha, que a gente obtenha resultados legais, né? Então, é entender que o processo científico, ele é uma construção, ele segue aí uma metodologia, ele segue uma ordem que precisa ser aí obedecida para que a gente consiga fazer as coisas de forma mais legal, obter resultados melhores. Ok? E outra, a constatação. A gente precisa entender que a pesquisa e os resultados que a gente chega, para ele ter ali o seu mérito científico, ele precisa ser comprovado por outras pesquisas. Ou seja, o resultado que você chega não pode ser fruto da sua própria interpretação do mundo e não vai dar para averiguar isso de outras formas. Oi? Essa construção, ela tem a ver com a ruptura dever seguir... com a ruptura... Calma. É porque eu escrevi assim. A ruptura deve seguir uma metodologia. Não, é isso? Que é a construção? A ruptura é o quê? É a quebra dos nossos estereótipos sobre a realidade, ok? A construção diz que para haver essa ruptura com a realidade, para a gente conseguir se desvincular, a gente tem que seguir uma metodologia, né? Que é a metodologia científica de pesquisa, ok? É isso, a construção é isso, é saber que para fazer ciência tem um processo, entende? Tem um processo que deve ser seguido. Entendeu? Entendi. Tá bom. Professora. Oi. A senhora apresentou no começo da disciplina um autor que é o Fariban, coisa assim. Que os autores chamam ele de anarquista metodológico, onde que a ruptura é justamente por você construir ciência não em metodologias já estabelecidas, tipo fazer científico. As principais revoluções da ciência, elas vieram da negação da metodologia, tipo Copérnico e tal. Nesse sentido, a ruptura já não se inscreveria como... cancela, deixa pra lá, professora. O quê? Acho que chegou a pizza aí, eu ouvi uma campainha bem fofinha. Não, então, né, o Feyerabend, eu nunca sei falar o nome dele, né? Mas a ruptura que ele traz é uma ruptura com a metodologia, né? É nessa forma aí de construção. Mas eu acredito, eu não sou aprofundada nele, mas eu acredito que a ideia de rompimento com a realidade tem a ver, né? É essa mesma ideia. Eu acho que o que ele modifica de um teórico para outro, né? E falando de anarquismo metodológico, é justamente a quebra dessa metodologia paramétrica que a gente tem aí, precisa e que é realizada, né? Porque a ideia dele é que todas as vezes em que algo foi descoberto como uma metodologia que cancelava a anterior, né? Então, isso dava o status de que nenhuma metodologia é certa, é correta para a gente fazer ciência. Correta não. Nenhuma deve ser considerada como verdadeira, entendeu? Mas eu acho que essa ideia da ruptura com a realidade, com os estereótipos e preconceitos que existem a partir da nossa visão real, eles são, como é que eu posso dizer? São concernentes a teóricos científicos em suma, né? Porque a gente sabe que para a gente fazer pesquisa, claro que a gente tem nossos valores e a gente vai ver que os nossos valores, as nossas concepções de realidade fazem parte do objeto de pesquisa. Mas é estarmos dispostos a se abster de alguma dessas coisas e modificar alguns conceitos. Inclusive, gente, eu acho, na minha opinião, e eu espero que isso aconteça e que vocês tenham entrado na psicologia, e o que eu escutava muito dos meus professores nos primeiros semestres, era que para você entrar em psicologia, você precisa entender que você vai ser modificado no processo e você vai se despedir muito dos seus conceitos
que eram formalizados antes de você entrar no curso. Né? E eu espero que vocês estejam muito cientes disso e eu espero que vocês estejam dispostos a romper com esses estereótipos, certo? Inclusive, gente, eu vou falar uma coisa aqui, gente, quem for religioso, por favor, não se sinta ofendido com o que eu vou falar de experiência própria, tá? Mas quando eu era da igreja, as pessoas falavam muito isso. As pessoas falavam que, por que você tá fazendo psicologia? Porque todo mundo que faz psicologia sai da igreja e não sei o quê. Inclusive, quando eu saí da igreja, a minha família falou muito isso. Que tipo, porque você tava fazendo psicologia, a psicologia fez uma lavagem cerebral em você e tal. E às vezes a gente se abstém de se aprofundar em determinados conceitos porque a gente tem medo, sabe, dessa ruptura, a gente tem medo desse rompimento com os nossos estereótipos, a gente tem medo de deixar os nossos valores e conceitos para trás. Mas para que vocês consigam exercer a psicologia de forma ética, de forma bacana, de forma a beneficiar mesmo, e a psicologia em suas diversas abordagens, inclusive dentro da pesquisa, vocês precisam estar cientes que o processo é de rompimento mesmo. O processo é de se desvincular de valores e estereótipos que a gente poderia ter. É uma outra visão de mundo que a gente vai adquirindo aí nesse processo, tá bom, gente? Professora, nesse sentido do seu relato, uma coisa engraçada é porque a minha família, especialmente minha avó, eu tenho que lutar muito para eles me darem dinheiro para comprar livro. A minha avó, eu fico um mês pedindo dinheiro para comprar livro, ela fica, não vou te dar livro porque isso vai te doidar a tua cabeça, isso vai não sei o quê. É uma luta para eu conseguir verba para livro aqui em casa. A verba. É uma dor de cabeça, eu tenho que fazer um edital, assim, sabe? E chorar para as empresas me darem dinheiro aqui em casa. Não, eu te entendo completamente, gente. A minha vivência. Até que, na minha família, a minha mãe e a minha tia sempre me apoiaram muito em estudo, sabe? Mas, dentro das amizades, eu sempre tinha esses comentários. Cuidado com a psicologia. Cuidado. Fulano era da igreja, entrou na psicologia, saiu da igreja. Aconteceu mesmo, né, gente? Mas assim, e a gente tem medo, sabe? A gente fica nesse receio, e principalmente para quem tem uma religião muito forte, né? Para quem é muito religioso, sempre tem esses receios e a gente tenta se agarrar, mas a gente precisa se despir de alguns estereótipos, gente. A gente precisa se despir de alguns conceitos que a gente tem. Porque eu não quero ver ninguém aqui, pelo amor de Deus, ficar insistindo para pessoas que vocês vão atender, seja lá em qual área for, para a pessoa ir para a igreja. Por favor, gente, não façam isso. Isso é desvalorizar o nosso fazer científico, é desvalorizar justamente essa ruptura que a gente precisa ter, né? É o medo do conhecimento, porque quando a gente se aprofunda no conhecimento, a gente naturalmente vai se despir desses estereótipos e conceitos. Mas aí quando a gente não quer se aprofundar, quando a gente tem medo de perder nossos valores e etc., aí a gente se restringe, a gente se segura em alguns estereótipos e leva eles pra frente, né? Então, muito cuidado. O fazer científico, a gente quer se despir o máximo de estereótipos. É impossível, né? Nossa história aí, a nossa sociedade é baseada em preceitos estereotipados. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Gente, meu Deus, o que foi isso? Mãe? Mãe? Gente, rapidinho que eu ouvi um barulho de queda aqui. Mãe? Mãe? Tu caiu? Ah, tá. Ai, eu ouvi um barulho de coisa caindo no chão, pensei que tinha caído. Ah, tá. Não, gente, tá tudo bem. Eu acho que só caiu alguma coisa. A mamãe disse que tava escorrendo a água do banheiro, mas não aconteceu nada, não. Tudo ok. Bom, gente, e por último, a constatação, como eu tava falando, né? A gente saber que o fazer científico, ele envolve que outras pessoas consigam replicar a sua pesquisa, né? E por isso que muitas vezes a gente reclama da metodologia. Por que eu tenho que ser tão rigoroso assim? Mas é justamente para permitir que outra pessoa cite você. Gente, que coisa chique. Olha, eu vou dizer que uma das coisas que eu percebi que eu acho que eu tinha vencido na vida e que eu estava seguindo é quando
tinha uma citação minha em algum canto, agora eu não lembro onde é que era, ou fui eu mesma que me citei. Agora eu não lembro. Mas é citar o Castro. De acordo com Castro, meu Deus, eu venci na vida, eu fui citada talvez por mim mesma, mas não importa. Por quê? É justamente esse fazer científico que permite que outras pessoas repliquem, entendam, compreendam o que você falou e consigam, de alguma forma, levar isso adiante. É por isso que a gente precisa de metodologia. Para que se a pessoa olhar para o seu estudo e falar, eu acho que eu vou fazer o mesmo para ver se dá certo. Exemplo, né? Quando eu fui fazer a minha pesquisa de desenvolvimento de software, a gente usou algumas coisas, né? Algumas atividades, algumas coisas de outro teórico. Só que tinha muitas coisas que estavam muito obscuras ali no meio, não dava para entender, e isso dificultou a gente de replicar o instrumento dele, né? Então, a metodologia pode ser chato e etc, blá, 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 mas, ao mesmo tempo, é um caminho aí a seguir, né? É um caminho para que outras pessoas consigam constatar o que você trouxe e consigam replicar os seus estudos, e para que vocês sejam lindamente citados, gente. Já pensou? No futuro, vocês lá, o sobrenomezinho de vocês em letras maiúsculas na referência de alguém. Gente, é lindo, é perfeito. Que coisa bonita, que coisa incrível. Bom, e agora a gente vai pra, de fato, ok, agora que a gente já entendeu os problemas que acontecem aí no meio do caminho, o que pode acontecer ou não, o que a gente pode tentar fazer com esses problemas que acontecem, quais são as etapas da construção de uma pesquisa. E aí nós temos 7 etapas de acordo com o texto que eu passei pra vocês. É chique, né, gente? Chiquérrimo. Nós temos 7 etapas. A primeira é a formulação da questão inicial, da temática. O que é, meu amor? O que foi? O que você tá me olhando, gente? Socorro. A questão inicial com a qual vocês querem trabalhar, a qual vocês querem explorar. Depois que você define qual é a sua questão inicial, você vai explorar essa questão, é óbvio, né? Através de teoria. Você vai ler autores que falam sobre isso, ler dados estatísticos que falam sobre isso, etc. E aí você vai definir a problemática, você vai definir o que você pode estar estudando, o que necessariamente você vai precisar coletar ali. A partir disso tudo, gente, eu tô falando assim rápido, tá? Mas a gente vai ter uma... Vai, filha, sai. Você quer sair? Vai. Tem um bumbum na câmera. E ela não saiu, não quis sair, não. Ela só quis passar mesmo na frente. Palhaça. Acha isso bonito? É justamente através disso aí que a gente vai construir o nosso modelo de análise. É questionário? É entrevista? É observação? É o quê? O que a gente vai usar aí para analisar essa problemática? Aí, depois que a gente elaborar esse instrumento, a gente vai a campo. Meu Deus do céu. Olha, hoje eu tive que ser grossa com... Grossa não, né? Com a atendente da TIM, porque sábado eles passaram o dia inteiro me ligando para oferecer um plano, sendo que eu contratei o plano deles recentemente. Eu falei, moço, olha, vocês estão me perturbando no sábado, no meu dia de descanso, e foi hoje de manhã que eu falei isso, eu tô em horário de trabalho. Mas você não tem um tempinho rapidinho pra gente, rapidinho a gente apresentar? Não, moço, eu não tenho tempo e também não tenho interesse em contratar esse plano, tá? Eu contratei um plano recentemente e eu tô muito satisfeita com ele, não quero mudar. Nossa, sinceramente, E a gente tenta bloquear. E o pior é que era número de Boa Vista. Então, era 095 e era um número de celular. E aí a gente fica tipo, atendo ou não atendo? Porque se for uma emergência de alguém, sei lá... um saco mesmo, sinceramente. Bom, depois que a gente elabora esse instrumento aí de análise, a gente coleta os dados, né? Cada etapa dessa, a gente tem várias outras etapas envolvidas, tá? Não é uma coisa aí, vamos lá, fizemos o instrumento, só ir lá coletar. Não, peraí, tem outras coisinhas aí que a gente tem que saber.
Aí depois que a gente coleta os dados, a gente analisa esses dados, né, direitinho, tudo bonitinho, o que cada um significa, se vai corroborar com o que você estava pensando inicialmente, ou se vai discordar do que você estava pensando inicialmente, das teorias que você pegou aí, e aí disso você vai tirar uma bela conclusão, vai demonstrar os seus resultados, e as pessoas vão aplaudir, plá, e vão dizer, minha nossa, que pesquisa linda, que pesquisa maravilhosa, que coisa incrível que você fez. Né? Então, especificamente na aula de hoje, a gente vai falar da questão inicial. O que a gente precisa entender quando a gente fala de problemática? Quando a gente fala... Problemática não. Quando a gente fala de o problema inicial, a questão inicial. Violeta, eu tenho um monte de coisa que eu quero pesquisar. Muita coisa mesmo. Que bom, fico feliz que vocês tenham muita coisa que vocês querem pesquisar. Porém, é necessário que primeiro, na sua questão inicial, você precisa ser claro e preciso. Não pode ser um negócio tipo estranho ou que represente duas coisas que você pode pesquisar. Como eu falei, às vezes a gente quer segurar o mundo com as mãos, mas às vezes o melhor caminho é a gente se focar em uma coisa só, né? Por exemplo, você vai falar de cognição e afeto nas escolas públicas de Boa Vista. Pera aí, calma aí. Cognição e afeto são duas áreas muito grandes, muito distintas. Às vezes tem ali seus entrelaces, mas são coisas que cabe aí um estudo para cada. Por que não falar só de cognição? O meu orientador de TCC, ele falava muito isso pra mim, porque eu queria fazer uma pesquisa, gente, minha pesquisa do TCC foi sobre racismo em livros didáticos, né? A forma como os estereótipos se postergavam aí através de livros didáticos. Aí, eu queria fazer a pesquisa em 3 escolas públicas. E eu queria analisar os livros de pelo menos 3 disciplinas. Eu queria olhar os livros de história, geografia e literatura. E língua portuguesa, na realidade. Né? Gente, e meu orientador eu ficava puta com ele, porque ele ficava falando, não, fecha mais esse tema, fecha mais aí o que você vai pesquisar, fecha mais. E eu ficava, eu não quero fechar, eu quero abrir, eu quero explorar o mundo. Gente, não dá, sabe? Se você quer ser preciso, se você quer ser claro, se você quer fazer uma coisa bacaninha, foi o Naputano, meu orientador, Naputano. E aí, se você quer fazer uma coisinha bacaninha, gente, vocês precisam, de alguma forma, ser fechados, né? Fechados no sentido de temática, é claro, não falando de olhar. O olhar não deve ser fechado, mas a temática talvez tenha que ser. Tá. Entenderam? Então, enfim. Ser preciso no que você quer falar. Tente não ser ambíguo. Tente não fazer com que as pessoas entendam de outra forma. Tente, através do seu tema, que na primeira olhada que as pessoas deem para o seu tema, as pessoas saibam do que você vai falar, né? Você vai fazer algo sobre a essência do... vamos ver um tema. Me dê ideias aí. De um tema ambíguo, gente. Um tema aí que não dá pra entender. Você tem que ler 3 vezes pra conseguir entender o que a pessoa tá falando. Que agora as ideias somem da minha cabeça. Mas tem umas temáticas aí que a gente fica confuso. A gente olha, lê. Eu, por exemplo, quando eu tô elaborando o plano de ensino de vocês, eu vou pras minhas pesquisinhas lá no Escolar Google pra botar né? Pra botar lá os artigos pra vocês no Classroom. E aí eu vou pesquisando, né? E aí a gente olha umas temáticas e eu falo, caraca, gente, esse tema deve ser muito bom. Acho que tem tudo a ver com o que eu quero falar. E aí eu vou ler lá o resumo, não tem nada a ver. É uma coisa completamente diferente. Sabe? Então, se você quer atrair o público certo, né, para a leitura do que você vai produzir, se você quer que as pessoas se interessem, seja claro com o que você vai falar. A ambiguidade, às vezes, né, a gente quer ser meio misterioso. Um exemplo disso, gente, não tem nada a ver o exemplo, deixa pra lá. Às vezes a gente quer ser meio misterioso para atrair, né, o fator commodities no desenrolar da miséria na população. Meu Deus do céu! Olha, não sei. Gente, o que é commodity? O que é commodity, Gustavo? Me explique, por favor. Commodity. Soja, esses produtos que são importados. Ah, tá. É tipo assim,
o dólar caro é bom para eles porque eles se exportam, mas em contrapartida, o povo aqui no país fica mais cara a comida. Ah. Mas até que tá. Mas assim, ele não é ambíguo, mas ele é de difícil entendimento, talvez, entendeu? Então, sim, é um tema aí que eu acho que para uma pesquisa científica, o tema é legal, mas o título não está claro, não está preciso, entendeu? Então, é pra pessoa bater o olho e entender do que você tá falando, sabe? Até porque esse desenrolar da miséria poderia significar várias coisas aí, né? Mas, enfim, é exatamente isso. É a gente entender que as pessoas vão ler por interesse do que você tá falando, né? A gente ir direto no ponto. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente quer ser misterioso, né? Fazer um negócio. Tá, eu vou dar o exemplo que eu ia dar. Gente, numa coisa, tentem encontrar os links. Às vezes eu faço uns links na minha cabeça que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tentem encontrar o link aí. Quando eu fui fazer meu Instagram de psicologia, né? Pra divulgar a clínica e tal. Aí eu queria um negócio muito misterioso, eu queria um negócio assim, meio de duplo sentido, sabe? Que as pessoas... Mas não é isso que as pessoas procuram. Quando as pessoas procuram serviço de psicologia, as pessoas procuram um serviço que esteja ali escancarado na cara delas, dizendo o que você tá fazendo, né? Mas, inclusive, a primeira logo, as primeiras coisas que eu queria fazer era tudo preto e branco, assim, um negócio bem churururu, cheio de curvas e etc. A menina tinha 10 seguidores. Hoje em dia tem uns 100, tem só 100. Mas são 100 pessoas bem bacaninhas que estão lá. Inclusive, obrigada. Eu sei que tem algumas pessoas que seguem o meu perfil lá. Quase não posto, mas obrigada às pessoas que seguem. Mas, enfim, gente. Às vezes essa misteriosidade não é muito legal, né? É um negócio que a pessoa não vai se interessar por ler, até porque o fazer científico ele tem que ser o mais escancarado possível. O que você fez, quais procedimentos de coleta você usou, como que você chegou a esse resultado, tem que estar tudo lá, tudo descritinho, tá bom? Segundo, seja realista, trabalhe com temáticas, né, que dê para pesquisar. É a mesma coisa que eu chegar pra vocês, e que eu vou chegar pra vocês daqui a pouco, né? Falar assim, gente, ó, vocês vão ter que elaborar uma temática de pesquisa aí. Agora, a minha intenção é que vocês pesquisem mesmo, que vocês vão a campo, entre aspas, né? Porque não tá dando pra ir a campo, pra pesquisar. E vocês me chegarem com a temática falando sobre as vivências dos circenses as vivências dos circenses frente à contemporaneidade, não sei. Gente, primeiro, que eu acho que tem um circo só aqui, né? E eu nem sei se ele tá ativo. Não vai dar. Eu vou ter que ser chata, eu vou ter que falar, olha, eu sinto muito, mas esse tema aí que vocês estão fazendo, não dá pra trabalhar, né? É uma coisa que vocês não vão conseguir. Eu tenho certeza que nas disciplinas que vocês já tiveram, os professores já tiveram que ser duro e falar, ó, esse seu tema não tá realista, você não vai conseguir fazer essa pesquisa, você não vai conseguir trabalhar com isso, principalmente frente à época que a gente tá vivenciando. Então, ser realista não é só olhar para temáticas que são reais, mas também com coisas que você sabe, dentro das suas possibilidades, você vai conseguir trabalhar com decência. Não adianta nada você elaborar um estudo querendo visitar 10 escolas públicas. Não dá para visitar 10 escolas públicas em um estudo, gente, é muito difícil. É difícil a gente ter tempo para fazer visitação a essas escolas. Ai, professor, eu quero fazer um estudo, eu quero entrevistar 300 pessoas. Meu filho, na graduação, você tem certeza disso? Você está certo que você quer fazer um estudo com 300 pessoas? Olha, eu vou lhe dizer que se você conseguir 20 pessoas que respondam esse questionário bonitinho, a não ser que seja um questionário online, né, que às vezes também é bem bacana, que a gente consegue espalhar. A gente consegue espalhar para outras pessoas, mas sejamos reais, sejamos pé no chão. A maior parte das vezes ser pé no chão é um pouco frustrante, mas auxilia a gente nesse processo. 3. Aborde uma questão verdadeira. Aborde uma questão que não partiu da consciência, sei lá, de Olavo de Carvalho. É o nome do filósofo do Bolsonaro, é Olavo de Carvalho, né? Não lembro. Mas coisas que não fazem sentido nenhum na realidade, sabe? Coisas que não tem fundamentação nenhuma. Entende? Então,
Mas isso aí é óbvio, né, gente? Isso aí, eu acho, né, que é óbvio. Eu acho que é. Eu acho que é. Espero que seja. Bom, na hora de descrever é obrigatório. É obrigatório quando a gente vai fazer pesquisa, a gente descrever pesquisas que já foram realizadas nessa área, né? E resultados que já foram realizados nessa área. Até porque quando a gente vai estudar e estudar o nosso tema, a gente com certeza vai olhar para abordagens e pesquisas que já foram realizadas antes. Sabe? Com certeza isso rola. Mas a gente precisa no nosso estudo citar lá o fulaninho que já fez isso. Por quê? Não só para evidenciar a temática, mas para dizer, ó, tá vendo? Esse tema aqui é importante. Sabe como eu sei que é importante? Porque fulaninho já fizeram isso também. E olha só, você quer ver como eu tô certa em estudar isso? Fulaninho fizeram pesquisa tal e chegaram a esse resultado. Tá vendo? É por isso que eu tô fazendo esse estudo, porque é importante. Tem muita gente fazendo, entendeu? Ou tem pouca gente fazendo. Inclusive, se tem pouca gente fazendo, exatamente, Lívia, para dar respaldo. Inclusive, se tem pouca gente fazendo, também é uma forma de justificar. Ó, tá, eu pesquisei, tem esses estudos aqui, mas tem poucos estudos. E isso justifica ainda mais o fato de eu estar pesquisando. Por que a minha voz tá tão aguda? Eu já tô falando quase assim. Eu já tô falando... Do nada eu tô falando... Eu tô falando finão. Socorro. Mas, enfim, se tiver poucos estudos na área, eu vou falar grosso agora. Se tiver poucos estudos na área, é até bacana também para o seu processo de pesquisa, porque vai justificar mais ainda o fato de você estar pesquisando. Então, isso aqui a gente tem que ter ciência de quando a gente vai. Gente, não vai na onda de querer fazer uma temática ampla pra caramba. Fecha. Até você ver que ficou real, ficou um negócio pé no chão e fazível. Bom, eu falei pra vocês um negócio, né, que todo problema é um problema de pesquisa, qualquer coisa pode virar um problema de pesquisa, mas nem sempre, né? Porque o problema de pesquisa, ele supõe a possibilidade de buscar informações a fim de esclarecê-lo. Ou seja, existe uma possibilidade por trás desse problema. Por exemplo, né, eu coloquei Sora, Oi. isso ainda é questão inicial? Sim, ainda é a questão inicial. Tá bom, é porque tem problema no meio, eu pensava que era a mesma coisa que problemática. Não, então, é porque eu acho, na minha opiniãozinha, que esse texto, ele não deveria ter trazido a parte de problemática como uma palavra problemática, entendeu? Porque normalmente, quando os autores se referem a essa questão inicial, eles falam de problema de pesquisa. É a mesma coisa, tá? Questão inicial, problema de pesquisa, enfim. É porque eu acho que eles usaram um termo aí que não é muito bacana pra gente. Tá bom. Bom, então, o problema de pesquisa, nessa questão inicial, ela supõe... Mano, essa gata entra e sai. Agora pronto. Esse problema inicial, ele precisa poder ser esclarecido. Né? Eu trouxe uns exemplos que estão lá no texto complementar que eu coloquei para vocês hoje. Se vocês quiserem dar uma olhada lá depois. Ó, temos um problema aqui, esse problema. O fracasso escolar deixaria de existir se toda e qualquer avaliação fosse banida do ensino fundamental? É um problema, né? É uma pergunta aí. O fracasso escolar deixaria de existir se toda... Deixa eu ver se eu botei no slide. Acho que eu não botei, não. Não, botei não. O fracasso escolar... Não, vou botar esse aqui que é mais fácil de entender. Jovens negros devem ter acesso facilitado a vagas na universidade pública em Santa Catarina? Tá, bacana. A partir disso, a gente consegue elaborar um tema legal e tal. Só que essa pergunta não nos leva diretamente a uma problemática. Jovens negros devem ter acesso facilitado? Quem é que define se isso deve ou não? Eu, como pesquisador, que devo dizer que os jovens sim merecem? Que pesquisa que eu vou fazer? Vamos olhar a condição socioeconômica deles. Beleza. A gente percebe que jovens negros são mais marginalizados e tem aí um acesso muito mais difícil a várias séries de questões, etc. Beleza. Mas é o meu papel dizer que, olha só, devem ter acesso. Gente, dá acesso aí pro pessoal e tal. Não é o papel do cientista falar o que deve ou não ser feito. Eu acho. Não sei.
Mas... É o papel do militante político, né? Oi? Tipo, é o papel do militante político, o cientista, assim, o cientista só dá as bases. Ele mesmo pode ser um militante, mas contanto que consiga separar as coisas. Exato. Enfim. É isso, o papel do cientista é evidenciar aspectos da realidade, né? É você levar à tona, ó, a partir dessa pergunta, jovens negros devem ter acesso facilitado a vagas na universidade pública? O meu papel não é dizer se devem ou não. O meu papel é, por exemplo, fazer um estudo com esses jovens, né? E estatístico, talvez ou não, eu penso nesse lado mais estatístico, né? Fazer os jovens evidenciando condições socioeconômicas, condições de oportunidade, ou então falar de acesso de transporte, escolher uma temática, e aí eu vou evidenciar, ó, tá vendo aqui, ó, beleza, esses jovens aqui, negros, né, que querem fazer a universidade, são jovens que não têm acesso a cursinho, pronto. Aí a gente evidenciou que 70% da população negra não tem acesso, em Santa Catarina, não tem acesso a cursinho. Esse é o meu papel, de evidenciar o que está acontecendo ali. Agora, quem vai dizer o que deve ou não ser feito é a militância, e também tem a ver com os órgãos públicos. É claro que dentro da minha pesquisa eu posso evidenciar intervenções, eu posso ser um pesquisador que busca intervir ali de alguma forma, sim. Mas aí tem aqui uma troca, né? Ao invés da gente trazer isso como problema de pesquisa, o problema de pesquisa poderia ser trazido dessa forma. Jovens negros concluintes do ensino médio têm acesso à universidade pública em Santa Catarina? Aí eu falo de pesquisa. Aí eu falo de dados. Porque assim, gente, para eu falar se eles devem ou não ter acesso, o que eu preciso pesquisar para dizer se a pessoa é merecedora ou não daquilo? Entende? Agora, se eu pegar e fizer uma pesquisa dizendo, ó, jovens negros não estão conseguindo entrar na universidade, eu estou evidenciando a realidade e isso vai servir como base para a tomada de uma decisão, ok? Aí tem outro exemplo aqui, ó. As empresas devem dispensar funcionários para melhor enfrentar períodos de recessão? Ué, sou eu que tenho que dizer se as empresas devem ou não demitir gente? Tipo, como assim? Por que eu tenho que ter esse poder de decisão aí? Ai, ó, eu pesquisei aqui... Nossa, que papel de carrasco, né? Eu pesquisei aqui e vi que a melhor forma sim, demitir esse povo aí mesmo, de acordo com bases estatísticas em diversas empresas. As empresas super melhoraram de desenvolvimento aí depois que elas demitiram uma série de funcionários. Não, gente, não é meu papel. Aí ele traz aqui a opção. Quais as estratégias empregadas por empresas que ultrapassaram com êxito o período de recessão? Esse é o meu papel. O meu papel é de evidenciar formas, inclusive de auxiliar, né? De não pensar em demissão, mas da melhor forma possível para que não prejudique aí nenhum dos dois lados. Ok? Gente, vocês estão cansados? Vocês querem uma aguinha? Eu quero uma aguinha. Sim, por favor. Sim. Tô querendo pegar água já tem um tempo. Gente, peraí, só um minuto. Só tem mais 2 slides pra acabar. 2 slidezinhos. Vestibulando tendo que resolver problema. Da redação do Enem que eles tiram as coisas do governo. Não, mentira, tiram não, né? Porque se tirasse do Enem, certeza que ia ter proposta muito melhor do que... Olha, tem imã, gente, que legal. Os meus brinquedos têm imã. Ah, eles estão se grudando aqui, meu filho. Tá. E aí? Beleza. Então, do que a gente precisa, afinal de contas, se nem tudo pode ser problema? Nem tudo pode ser... Calma, professora. Mano, que foi? Que foi isso? Eu fui muito alto. Foi, eu tomei um susto. Fala. Desculpa. Com o celular ficava muito baixo, eu quase não me ouvia. Agora com o computador fica alto demais. Exatamente. Uma pesquisa, ela deve ajudar a solucionar os problemas, certo? Ela deve evidenciar a realidade. E pode ser, sim, um caminho para solucionar um problema. Ok. Ok?
A diferença, gente, é que, como eu falei, né? Por exemplo, o exemplo do... os jovens negros merecem entrar na universidade. Porque, assim, o quanto de coisas a gente vai ter que pesquisar... Primeiro, que a gente vai ter que pesquisar relações de merecimento. O que é merecimento? E detalhe que mérito, né, é uma concepção que é, muitas vezes, subjetiva. Então, quem sou eu para dizer? É claro, né, gente? Eu, como militante negra, etc. Claro que eu evidencio que, sim, jovens negros precisam ter suas vagas facilitadas para entrar com base nas estatísticas que a gente tem aí, mostrando que a população negra minoritariamente vai às universidades, né? Beleza. Agora, não é meu papel falar de merecimento, até porque merecimento é algo que é muito subjetivo. O meu papel é olhar aqui, ó, pegar o papel e falar assim, ó, tá vendo? De acordo com isso aqui, com essa pesquisa aqui que eu realizei, os jovens negros não estão entrando na universidade, e aí? E aí, o que pode ser feito a partir dessa estatística que eu tô mostrando pra vocês? A partir das observações que foram feitas, entendeu? Então, o que a gente precisa, né? O problema de pesquisa é formulado através de um misto dos nossos conhecimentos e dos nossos valores. Eu falei ainda agora, né, que a gente precisa se despir de estereótipo, etc. Sim, gente, é muito importante. Mas nenhuma pesquisa se faz sem estar dentro dos nossos interesses e das coisas que a gente acredita, né? Agora, a gente precisa estar disposto a se despir, talvez, de alguma dessas coisas que a gente pensa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não acredita em diferenças econômicas, sociais e de prioridade de gênero, se você não acredita nisso, aí você vai falar assim, aí eu vou fazer uma pesquisa para dizer que não existe machismo na universidade. Beleza, vá lá, faça. Aí você tem dois caminhos. Ou você tem esse pensamento estereotipado, você vai lá e pesquisa e comprova o contrário, e você está apto a comprovar o contrário. Ou você faz como muitos dos cientistas vigaristas fazem, né? Por exemplo, as pesquisas de cura gay, menina, é só gente mau caráter falando sobre cura gay. É só gente que deturpa a metodologia. Existe pesquisa de cura gay, gente? Minha querida. Inclusive, gente, recentemente eu tava discutindo com um cara falando de ideologia de gênero no Instagram, gente. Nas horas livres eu discuto com as pessoas pelo Instagram. E aí, esse cara tava falando que a Sociedade de Pediatria dos Estados Unidos reprova a ideologia de gênero e fala que isso incita a pedofilia e tal. E eu lá, super discutindo com o cara, de onde que você tirou isso, seu desgraçado? Essa fonte você tirou da sua cabeça, não sei o quê. E aí o meu noivo, porque pra quem não sabe eu sou noiva, gente, olha que lindo, eu tenho uma aliança. Vou chamar vocês pro casamento, mas eu quero presentes eletrodomésticos, tá bom, gente? Mas enfim, e eu lá discutindo, seu vigarista, você fala as coisas, não sei o quê. E aí o meu noivo pegou, não. Mas sabe o que é pior? É que é verdade. Existe a sociedade pediatra dos Estados Unidos e eles realmente têm esse tipo de opinião. E eu falei, oi? Pera lá. Aí eu fui lá no Google. Gente, existe mesmo. Existem mesmo cientistas que estão dispostos a levar para frente essas concepções através de pesquisas completamente defasadas e deturpadas. Oi. Ai, meu filho! Oi! Gente, não dá pra eu mostrar o Scooby aqui pra vocês, que ele não alcança aqui. E já, meu filho, vem cá. Sobe aqui, ó. Aqui a vasilha. Vem cá, sobe aqui. Vem cá. Não vem não. Não vem não. Bom, então, gente, percebo que sim, existem pessoas cientistas que estão dispostos a levar esse tipo de coisa, esse tipo de pesquisa pra frente, sabe? De uma forma completamente deturpada, sim. De uma forma completamente errada, sim. Mas existem pessoas que não querem se desfazer dos seus valores, porque a pesquisa científica, ela vai totalmente de contra, às vezes, com o que a gente tá pensando, sabe? E as pessoas não querem se despir desses estereótipos ridículos, nojentos e etc. E eu fiquei surpresa porque eu não sabia. Eu falei, gente, como assim tem uma sociedade de pediatria que fala isso? Cara, e sim, existem. Existem sim cientistas pesquisando sobre a cura gay. Existem.
Exatamente, Railson. É essa a importância da clareação. Ai, eu não gosto de ficar falando da palavra claro eu preciso encontrar um sinônimo para trocar, evidenciar por claro, enfim. É essa importância de ser o mais específico e expor o máximo de informações possíveis. Olha, eu fiz isso desse jeito, foi assim que eu cheguei nessa conclusão, com base nessa teoria, eu usei tal procedimento, tal. É essa a importância, né? Porque, gente, é cientista vigarista e a gente acha que não existe, menino, tá? É cheio, sabe? E é nisso que o pessoal se baseia, tá? É nisso que as pessoas se baseiam. É nesses pressupostos aí super mal feitos e desenfreados e de alguma forma descabelados que as pessoas se baseiam pra continuar propagando estereótipo e preconceito aí pra tudo que é lado, né? Bom, então, o problema de pesquisa, ele parte do que a gente conhece sobre a nossa realidade, dos nossos valores, do que a gente quer pesquisar, de quais os nossos interesses, né? E os conhecimentos têm dois tipos que se agregam aí para formar o nosso conhecimento. Os fatos brutos, que são aqueles dados mais precisos, estatísticos, literatura, artigo, etc. E as generalizações, que são as interpretações sobre o mundo, né? Então, a isso se agrega o nosso conhecimento. Nosso conhecimento, ele é formado por tanto esses fatos mais fixos, né, esses dados existentes sobre a realidade, quanto as nossas interpretações. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. A gente já tá acabando. Não tem problema, não. Tá bom? Bom, e os nossos valores, gente, quando eu falo de valores, não é tipo valor religioso, pode ser também, mas é mais no sentido de representação do que é bom, do que é desejável, né, do que é bacana fazer e do que é bacana não fazer. Ainda não, Vitória? Eu estou precisando de água. Bom, e aí vem a última frase para vocês tatuarem aí no braço de vocês. Ao se conscientizar de um problema, o pesquisador o faz a partir de uma observação. Não, essa frase não é tatuável, não é tão motivadora. O pesquisador o faz a partir de uma observação e de uma leitura do real, por meio de um quadro de referência determinado. Ou seja, a gente escolhe um problema de pesquisa com base nos nossos interesses, na nossa visualização da realidade, né? A partir dessa nossa visualização, a gente busca literaturas, a gente se aprofunda para conseguir devolver algo que não parta só do meu subjetivo, mas que parta também de dados de outras subjetividades e de fatos existentes, matemáticos, enfim. Ok? E aí nós vamos para nossa atividade. Mas essa atividade vai ficar para vocês fazerem na semana, tá? Gente, primeiro de tudo, vocês precisam decidir. A equipe com qual vocês fizeram essa primeira atividade vai ser a equipe com quem vocês vão fazer a pesquisa de vocês? A pesquisa acadêmica para esta disciplina? Yes, not a pesquisa, o projeto de pesquisa, se não der tempo de pesquisar, fica no projeto, se der tempo de pesquisar, a gente pesquisa. Então, primeiro, vocês têm que decidir se vai ser a mesma equipe, se não vai, mesmo número de pessoas, se sim, continua, se não, não continua, Joe. Ok. Segundo, vocês vão conversar, viu, gente? Não vão brigar, não, por favor, para ver qual tema que é o melhor. Discutam as ideias de vocês, sugiram, né? Lembrem do que o carinha falou no vídeo que eu passei para vocês. Vai no como é? Sim, e vai adicionando aí as ideias, né? Não tem facada, é só amor e paz, viu? Vocês não vão brigar, que vocês ainda estão no início aí, gente. Pelo amor de Deus, se vocês brigarem... Olha que o cara falou aquela... Começou as brigas já. Meu Deus do céu, gente, não pode. Olha que eu vou mandar vocês darem abraço em grupo. Eu já contei essa história do abraço em grupo pra vocês. Se vocês brigarem, quando voltar às aulas presencial, vou mandar vocês abraçarem, fazer um abraço grupal aí, pra constranger vocês. Tá, aí vocês vão discutir o eixo, né? Quando eu falo de discutir o eixo, é pensar pra onde vocês querem levar essa pesquisa. Vocês querem fazer uma pesquisa em que área? Área escolar? Área universitária? Escolar, universitária, mesma coisa.
Vocês querem levar para a área clínica? É para área falar de quê especificamente? De doença, de saúde, de felicidade, não sei. Vocês escolhem. Aí, Vitória, mesmo os grupos de antes, tá? Deixa eu ver quantas pessoas tinham aqui nos grupos. Não pode escolher outro grupo? Pode escolher, pode. Mas pera lá, gente, vocês são 30... Não, vocês são... Tem 40... Peraí, eu vou abrir aqui o cigarro. Mas tem mais de 40 pessoas inscritas nessa disciplina. Então, faça um grupo de no máximo 10 pessoas, ok? No máximo. Mínimo 8 pessoas, máximo 10. Tá? Pra não ficar... 8? Uhum. Vai dar trabalho, minha gente. Se tiver menos gente... Tá. Qualquer coisa, no final vai ter pancadaria, mas beleza. Não, gente, que isso? Não façam isso. Até porque, Precisa gente... muita gente, professora. Vocês acham muito... Professora, Oi. pode fazer sozinho, porque teve gente que fez a primeira parte sozinho. Não. Esse trabalho, especificamente, vocês não podem fazer sozinho, gente. É um projeto de pesquisa, meu povo. Se vocês fizerem sozinho, vocês vão ter muito trabalho sozinho. Não vai rolar, não. Professora, Oi. o meu já tá quase todo estruturado, tipo, falta só fazer referencial bibliográfico, mais metodologia, problema, título, tá tudo definido por mim. Pra mim, eu posso fazer sozinho? Pra mim não é problema, não. Ô, Gustavo, eu não queria que vocês fizessem sozinho, não. Eu queria que vocês tivessem essa experiência de pesquisa em grupo, inicialmente, nessa disciplina, tudo bem? Porque, assim, vocês vão... Professora, Oi. vale o fato de eu já ter trabalhado com isso na outra graduação? Porque Então... Então, aí eu vou apresentar meu ponto de defesa, que é com relação ao ambiente de trabalho. Uma das coisas que mais me fez ter experiência com resolução de conflito, gente, foi as minhas experiências de trabalho em grupo. Eu sei que é chato, eu sei que é mais difícil, às vezes, trabalhar com outras pessoas que têm ideias opostas, que não aceitam o que pode ser melhor, e conflito e tal, etc. Mas eu queria muito que vocês trabalhassem em grupo, tá, gente? Eu sei que podem surgir experiências muito bacanas aí dessa construção em grupo de vocês. Não só para facilitar o trabalho de vocês, também para facilitar o meu trabalho, mas também para vocês terem essa interação. Eu vou reduzir o número de pessoas, tá? Vamos fazer de 5. Oi. pode duplo, então, pelo menos, duplo. Homem. Professora, por favorzinho, professora. É porque se eu abrir para você, várias outras pessoas já demonstraram interesse aqui em fazer trabalho individual e em dupla melhor ainda, né? Então aí já eram de 6. 6 é muito pra você. Gente, o meu trabalho nessa disciplina foram 10 pessoas. Eu tive até que excluir algumas na hora de publicar o artigo. Vamos fazer de grupo, gente. Poxa, vamos... Não, tem. Que eram de 6, não tem? Aí, se modificasse, a gente teria que abrir uma nova rodada de captação de participantes. Aí, Tá. em vez de só pegar o que já tem e enfim. Vamos fazer assim. Gente, rapidinho, deixa eu só comentar uma coisa. Eu não peguei essa disciplina antes, porque a outra professora era muito rígida. E essa era considerada, com a outra professora, uma das disciplinas mais difíceis da psicologia, entendeu? Era a Ana Lia, não era? Fala a verdade. E sim, era muito difícil.